Quando os ponteiros se encontram e que nós ouvimos as 12 badaladas. A hora que se anuncia é meia-noite. Uma hora em que tudo pode acontecer, inclusive nada. Mas hoje, muitos acontecimentos. Vamos à história de hoje. Rádio Emoção. Paulinho Boa Pessoa. A verdade de cada um. Eu hoje quero contar a história da meia-noite. Paulinho Boa Pessoa, você não imagina a oportunidade que você me dá. Porque eu tô voltando agora aos meus 11 anos de idade. E olha que eu já tenho bem mais do que isso. Pelo menos 61 a mais. Eu tô com 72. Naquela época eu tinha 11. E a dona Isolina, que ia trabalhar na minha casa, ela dizia ter alcançado o período de escravidão. Ela era menina e, quando menina, a mãe dela ainda era escrava. E era Dona Isolina que contava essa incrível história. Nós nos reuníamos em casa, pra você ter uma ideia, morávamos numa fazenda que tinha muita criança. Então reuniam-se na minha casa, olha, acima de 10. Tinha 10, 11, 12, meninos e meninas. E a gente ia se sentando numa escada. A dona Isolina se sentava numa cadeira abaixo da escada. A escada devia ter uns 10 degraus. A escada era larga. A molecada se sentava ali, nas escadas, ou nos degraus da escada, como se ela fosse uma arquibancada. E a senhora Dona Isolina estivesse se apresentando num teatro de arena. Sentava-se na cadeira e todo mundo ficava vidrado nela. Mas quando ela contava essa história, não havia um menino que piscasse. Eu ficava vidrada. Eu já tinha escutado a história umas 20 vezes. Então eu praticamente já sabia a palavra que vinha na sequência. Eu quase que falava por ela. Mas que momento aquele. Era tempo das férias escolares e ela, quando lavava as roupas lá em casa, ela ficava até tarde, porque aquelas roupas ela fazia questão de engomá-las. E a lavagem da roupa, o trabalho que dava. Ela usava tanta coisa naquelas roupas. Os meninos que iam em casa, porque sabiam que ela estava lá, davam muito trabalho para ela. Ela tinha verdadeira ojeriza de ver aquela molecada correndo naquele quintal imenso. Porque muitas vezes ela colocava a roupa para coarar e a molecada pisava em cima ou esbarrava quando tivesse pendurada nos varais. Nossa, ela ficava brava. E aí a ameaça que ela fazia, a dona Isolina fazia uma ameaça. De noite não tem caos mais. Ela tinha uma voz assim grave, porque ela pitava. Era essa a expressão. Ninguém falava fumava. Ela pitava cigarro de palha. Sem contar que ela mascava também pedaço de fumo. Então a voz dela, devido a isso, foi ficando grave. Apesar de ser uma senhora, uma negra linda, e ela tinha aquela voz grave. De noite não tem causa mais, vocês estão me dando muito trabalho. Eu não sei se ela chegava a perceber
que as crianças às vezes passavam por cima da roupa de propósito, só para vê-la um pouquinho brava. Mas naquela noite em especial, ela ia contar o meu caos preferido. Eu pedia para ela: Dona Isolina, já acabou? Já contei todos os meus causos hoje. Ela ria assim. Aí eu pedi para ela: conta da botina. Menina Eloá, você não fica sem o causa da botina. Mas só sou eu, não. Todo mundo gosta. Tá bom. Peraí. Ela dava mais uma pitada no cigarro de palha e tirava um pedacinho daquele fumo que ela mascava, feito uma trouxinha, e guardava assim por baixo do avental que ela ainda usava aquela hora. E aí ela olhava para algum lugar que não era pro rosto de nenhum dos meninos, nem pro meu, e ela começava: causa da botina. Esse eu sei porque vocês gostam, eu sei. Vocês gostam porque isso aconteceu comigo. Eu vou contar. Tirava a trouxa de fumo da boca, embolava um paninho e guardava debaixo do avental. Dava aquela cuspida comprida e mais uma risada boa. Então, começava ela. Uma tarde lá na fazenda da onça, eu cheguei, sabe, cansada da lida na roça. Andava desacorçoada, os filhos tudo pequeno. Eu tinha perdido o Tião. Tinha perdido o Tião, meu marido, companheirão, homem bom, companheirão. Passava poucos dias, 2, 3, que eu havia enterrado o meu marido Tião. E toda hora eu destampava a chorar. Eu tinha uma filha pequenininha, que até quase me arrancava a risada, porque ela vinha perguntar: ô mãe, por que você tá chorando? Eu falava: tô chorando porque seu pai morreu. E ela olhava para mim e falava: mas de novo? Nessa hora, era uma hora de pausa. Todo mundo dava uma risadinha. Ei, mas aconteceu comigo. Nessa noite, depois que os meninos já estavam todos no catre, ferrados no sono, eu tomei um susto danado. Segui a Dona Isolina, contando o seu caos, a sua história. Eu podia jurar de pés juntos que o meu marido tinha sido enterrado com as botinas. Ele pediu tanto. Eu podia jurar de pé junto que meu marido tinha sido enterrado com as botinas, porque ele me pediu tanto. E não é que as botinas dele me apareceram debaixo do catre, bem do lado do pinico. Nessa hora, a molecada também olhava um pro outro e ria. Só dela falar a palavra pinico ficava engraçado. Pois estava ali as botinas, bem do lado do pinico. Deus do céu! Ela levava assim a mão ao queixo, como se fosse uma atriz em pleno teatro de arena. E a escada inteirinha olhava para ela. Deus do céu! Tião, o meu falecido marido, a vida inteira
que ele queria ser enterrado com as botinas. Quem sabe para onde ele ia, ele fosse precisar dela. Ele dizia para mim: Zulina, quando eu morrer, você me carça as botinas, porque eu não sei para onde eu vou. E pode ser que pro lugar onde eu vou, eu preciso das botinas. Eu não posso ser enterrado descalço. Você tá escutando, Isolina? Tô, tio. Tô sim. Então me prometa que você vai me calçar as botinas pra me enterrar. Oh, meu Deus do céu. Quantas vezes eu prometia pra ele que ele ia ser enterrado. É lógico, se ele morresse primeiro que eu. Se ele morresse primeiro que eu, ele ia ser enterrado com as botinas. E agora? E agora? Meu Deus do céu. Eu pedi tanto pra comadre Clemente que calçasse as botinas nele. Foi o compadre que vestiu a roupa dele. E o compadre me falou que calçou. Mas não calçou, tô vendo as botinas debaixo da cama. E eu depois nem havia reparado. Lá no caixão, na hora da choradeira, a gente se desespera, eu esqueci das botinas. Não reparei. Não olhei pros pés dele, até porque tava tudo coberto com flor. Como é que eu ia olhar? Era até uma falta de educação da minha parte tirar as flores para ver se ele tava com a botina. Lembro que no dia seguinte que o Tião foi enterrado, eu tinha juntado todas as traias dele, uma meia dúzia de peças de roupa, porque a gente era pobre, com as ferramentas que ele tinha. Ele tinha um bumba, um pandeiro. Juntei tudo dele e pus tudo lá debaixo da cobertura de zinco que tinha lá no fundo da casa. Depois eu ia dar uma destinação àquilo. O terno? O terno eu sabia. Era o mesmo do casamento. O terno ele foi enterrado com ele. O terno ele fez questão também. Ele nunca encurtava. Quando ele notava no cinto que ele tinha que a barriga tinha passado um pouquinho da medida, ele parava de comer. Ô, homem danado. E eu perguntava pra ele: mas por que se engordar um pouquinho? O que tem, tio? Posso. Eu perco o terno e eu quero ser enterrado com ele. Com o terno ele foi. Mas e as botinas? Eu não tinha posto reparo nisso. Eu lembro que eu até juntei os papéis dele, coloquei numa caixa que sempre ficava debaixo da cama. Lembro que só vi o pinículo lá embaixo quando eu enfiei a caixa. Era quando ele estava sendo velado. Não tinha visto mais a botina. E o compadre Kelbret falou que tinha calçado as botinas nele. E agora me aparece esse par de botina. E depois do meu marido, o Tião tá bem enterrado. Oh, meu Deus, e agora o que eu faço? O que eu faço? Você olhava assim na escada, que parecia arquibancada. Tinha uns 12 moleque, meninas e meninos, molecada. Mas ninguém dava um pio. Todo mundo de olhos arregalados, vidrados no caos da Dona Isolina. E ela sentada lá embaixo, como se no teatro de arena estivesse. E agora, oh meu Deus,
que eu faço? Fui me esquecer logo da botina que ele tanto pediu, que ele tanto queria. Terceira noite matutando com aquilo na cabeça, e carecia fazer algum reparo. Um homem bom como aquele. Ei, Tião, como será bom, Tião, como será bom. De coisa ruim que me fez foi morrer. Só isso, Tião. Morreu cedo. Você morreu cedo demais, me deixando ainda os 3 meninos pequenos para eu criar. Só a coisa ruim que você fez foi isso, Tião. Eu não sei como é que tu achou de morrer tão cedo assim. Quando as galinhas começaram a cantar no terreiro, eu levantei, porque eu não tinha dormido mesmo de tanto matutar com aquilo. Coei meu café ralinho para os meninos, passei a mão no par de botina do finado, tomei todo cuidado para os meninos não acordar e rumei pro cemitério. Era cedo, o portão do cemitério ainda estava fechado, então eu passei por debaixo da cerca de arame farpado, com aquele cuidado, o arame farpado não grudar no meu vestido. Fiz o nome do pai, o sinal da cruz bem perto da capela e caminhei até a cova do finado. Chegando lá, vi que as flores do enterro nem estavam muito murchas ainda. A terra ainda estava fofa por cima da cova. Fiz umas preces e benzi e pedi: ô Tião, me perdoa, Tião, que eu descuidei justo a tua botina. E agora, Tião? Olha, desenterrar o seu não posso, que é pecado. Eu não posso revirar o seu no caixão. Você já está enterrado tem dia. E eu vou deixar aqui em riba, tá? A terra tá fofinha, Tião. Se você precisar, acho que não vai ser difícil de você pegar as botinas. Vou deixar as botinas aqui em cima. Eu até engraxei as botinas, dei um lustro nelas. Pronto, Tião. Tão bonita. Vai que no céu onde você tá, ou no máximo você passou no purgatório. No máximo. Que bom do jeito que você era, pro inferno eu tenho certeza que você não foi, Tião. É no máximo purgatório. Você vai precisar das botinas. E tão brilhando, tão bonita. As botinas são suas, Tião. Fica com Deus. Quando eu cheguei em casa, meus meninos nem tinham ainda acordado. Fiz as tarefas que eu tinha para fazer antes de ir para a roça e falei com minha irmã que morava na casa do lado que eu já estava indo, que o café dos moleques estava pronto, que ela podia beber também e dar para os meus meninos antes da ida para a escola. Bom, fui tratar das lidas na roça. O tempo estava muito quente, eu me lembro. Depois, o céu foi ficando escuro. Veio uma ventania, e veio uma ventania com relâmpago, com raio, com trovão, esse trovão que caía atrás do morro, que era uma barbaridade. Aí caiu uma chuvarada, mas caiu uma chuvarada pesada mesmo. Cheguei em casa de tarde, molhada que só vendo, e o tempo escuro. O galo até confundiu, achou que já estava anoitecendo e começou a cantar, e as galinhas se recolher tudo no puleiro.
Eu cuidei dos meninos, dei banho neles, fiz uma sopa de batatinha com um pedaço de carne que eu tinha ganhado nesse dia. Até que a chuva calmou, parou, mas a noite ainda estava muito escura, o céu nuviado. Antes de eu ir pro quarto, o menino pequeno meu me pediu para deixar a lamparina acesa na mesa da cozinha, que ele não gostava muito da escuridão, não. Achei até bom. Aí começamos a rezar o terço e eu não tinha chegado nem no terceiro mistério e já escutei o ressonar dos três. Acabei de rezar a Salve Rainha, encolhidinha lá no meu catre, junto com as meninas, minhas filhas. Tava uma ventania lá fora que chegava a zunir o vento e balançava as folhas que tinha da jabuticabeira, da mangueira e da paineira que ficava na frente da minha casa. O gai das árvores ia pra lá e pra cá fazendo aquele barulhão. E água velha que bateu pesada de novo. Mais chuva, mais chuva. Então, mais uma surpresa. Vocês nem estão piscando. Tá chegando a hora boa da história, né? Vocês não estão piscando. Então, o vento parou de soprar, ficou um silêncio danado. Nisso eu escutei o rangido da tramela do portão da rua. Bom, seria o menino que estava saindo? Não podia ser. Não tinha escutado ele arrastar a cadeira e a tramela era no alto, difícil para ele abrir. Me acomodei no catre com os ouvidos bem alerta para escutar tudo. Vi que os três estavam no quarto, os moleque. Nesse momento, ouvi o chiado de botina. A botina tem um chiado da sola e do barulho do sarto. E umas passadas do jeitinho que o finado Tião caminhava. Não podia ser pesadelo, eu estava acordada. Nem no sono eu havia pegado. Ou podia ser? Se vocês estão se arrepiando, imagine eu lá na hora. Os moleques dormindo. Fiquei gelada e quieta, feito uma estalta. Fiquei paradinha, feito uma estalta. Lembro que eu pude sentir o respiro de mais gente no quarto. Coisa que durou por mais de uns 5 minutos. Nessa hora, eu puxei minha coberta e tampei minha cabeça. Que eu não sou besta? Ah, que noite mais comprida foi aquela. Que noite comprida. No amanhecer, na hora que as galinhas se puseram a cantar no terreiro, eu pulei no catre, passei água no rosto e fui fazer o café. Mexi os paus de lenha no fogão, ainda bem que tinha um sequinho lá guardado na cozinha. Enrolei uns biscoitos de porvir para fritar para os meninos. Bom, o café ficou pronto. Enchi uma caneca, sentei no banco para fazer minha trouxa de fumo. Quando eu acabei de sentar
tá que eu olhei dentro do quarto, eu arregalei os olhos. Dali, do banco da cozinha, dava pra eu ver minhas meninas dormindo. E quando eu passei os olhos debaixo do catre, eu vi que alguma coisa estava do lado do pinico. Deus! As botinas! Deus! As botinas! As mesmas botinas do Tião, meu marido falecido! Nessa hora, eu fiquei meio duvidando se havia pegado no sono e sonhado com aquilo, se havia mesmo deixado as botinas em cima da cova dele no cemitério. Tudo podia ser. Eu andava tão desacossada, de pouco sono e com tanta saudade do Tião. Oh, meu irmão, a única coisa que esse homem me fez de ruim foi morrer. Só. O resto só fez bondade para mim. Os meninos acordaram, o dia ficou mais claro e era a hora de eu sair pro trabalho. Então, fui lá no quarto, sentei na beirada da cama para ajeitar meu coque. Os cabelos estavam despencando. Os meninos comiam os biscoitos que eu tinha fritado. Ao dar uma olhada na direção da porta da rua, eu gelei. Gelei o corpo inteiro, estremeceu, o corpo inteirinho estremeceu. Mas estremeceu porque lá da porta da rua, até nas botinas debaixo da cama, tinha os rastros de barro, as pegadas de barro. Lembram que eu falei para vocês da chuva? Pois é. A cor do barro daquelas pegadas, a cor do barro daqueles rastros, era a mesma cor da terra vermelha do cemitério. O Luizinho não tá nem piscando. Tô com medo. Fica com medo não, Luizinho. Isso já foi faz tantos anos. Mas faltava ainda eu perguntar uma coisa pro compadre Clemente. Clemente, você, no dia que o Tião morreu, que você trocou o Tião, você fez o que eu te pedi. Eu pedi pra tu carçar a botina nele. Você carçou? Carcei, comadre. Comadre Zolina, foi o que você pediu, carcei. Ah. Desculpe eu perguntar, mas por que a comadre Zolina perguntou? Não. Nada não, compadre Clemente. Só queria ter certeza. Obrigado, compadre. Nada de nada. Vocês acreditam que o Tião devolveu a botina 2 vezes? 2 vezes. Aí eu entendi que onde ele estava, que só podia ser no céu. Ele era bom demais. Não precisava de botina. Lá ele andava descalço. E eu acho que nem andava. Acho que ele voava. Sabe por que eu acho que ele voava? Porque eu pendurei as botinas dele no caibro da cozinha. Do lado de fora tinha um beiral de teia. Beiral de teia não deixava molhar as botinas. Então eu amarrei para conservar as botinas dele ali. E vocês não vão acreditar.
Eram 2 botinas. De cada lado, 2 casar de coleirinha fizeram o ninho numa botina do pé esquerdo e o outro casar fez o ninho na botina do lado do pé direito. Pé esquerdo e pé direito com os ninhos da coleirinha. E os filhotes nasceram e criaram. E no dia que os filhotes avoaram, eu fiquei olhando. Eu tive a impressão de ter visto refletido na parede a sombra do Tião. E ele estava rindo. O Tião estava rindo. Como a dizer, aqui onde eu tô, eu avô igual os passarinhos voam. Nessa hora eu senti paz. Agora acabou a história. A molecada nesse dia aplaudiu a dona Isolina. E eu, que nunca tinha feito aquilo, nesse dia eu dei um abraço nela e um beijo. Eu nunca tinha feito aquilo porque a gente não tinha costume. Mas nesse dia eu dei um abraço nele e um beijo. Porque ela foi tão convincente, tão verdadeira, no momento em que relatou o voo dos filhotes, que criou-se na minha mente a imagem de um anjo de cor negra, igual à cor do seu Tião, voando no céu. Essa era a história que eu tinha para contar. E eu dedico esse caos a todas as pessoas que um dia se sentaram numa escada para prestar atenção numa pessoa mais velha, ensinando através das histórias. Quanta lição tem nessa história. Se você gostou, por favor, curta dando seu joinha. Se inscreva no canal do Paulinho Boa Pessoa. E se sobrar gentileza, aproveita e manda um valeu demais pro Paulinho. Ele bem que merece.